Você acordou hoje com um peso no peito? Aquela sensação incômoda de que os dias estão passando rápido demais e as respostas que você tanto busca parecem cada vez mais distantes? Pare um momento, respire fundo. Onde quer que você esteja agora, não importa a pressa ou a agitação ao seu redor. Silencie a sua mente por alguns instantes. Você não clicou neste vídeo por um mero acaso. De milhares de coisas que poderiam prender a sua atenção na internet agora, algo muito forte dentro de você guiou os seus dedos até aqui. Acredite com todo o seu coração, foi o próprio Deus quem conduziu os seus passos para este encontro. Ele preparou este exato momento na sua manhã porque Ele sabe detalhadamente o que você vai enfrentar no dia de hoje. A palavra de Deus nos garante que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E hoje, antes mesmo de você colocar os pés fora de casa ou de começar as suas tarefas diárias, Ele tem uma promessa de renovação urgente para entregar nas suas mãos. Uma promessa que será a chave para desatar os nós que estão amarrando a sua alegria. Nós vamos mergulhar nessa promessa em instantes e eu te garanto que ela mudará completamente a perspectiva do seu dia e da sua semana. Muitas vezes, nós começamos o nosso dia no piloto automático. Pegamos o celular, olhamos as notícias, lemos mensagens que nos trazem preocupação, absorvemos a ansiedade do mundo e saímos para a nossa batalha diária já derrotados pelo cansaço mental. Mas hoje será diferente. Daqui a alguns minutos nós vamos fazer juntos uma oração muito especial e poderosa. Uma oração que tem o poder espiritual de blindar a sua mente, a sua casa e a sua família contra as energias negativas e os ataques invisíveis que tentam roubar a sua paz. Mas antes de chegarmos a esse momento de entrega profunda, eu preciso que você prepare o terreno do seu coração. Você já parou para pensar em quantas vezes tem tentado resolver todos os problemas com a força dos seus próprios braços? Em quantas noites mal dormidas você passou tentando planejar meticulosamente o amanhã, esquecendo que o controle do universo está nas mãos do Criador? Fique comigo. O que vamos compartilhar a seguir não é apenas mais um vídeo de motivação passageira. É um encontro real com a fonte da vida. É a preparação espiritual que a sua alma estava gritando para receber. Preste muita atenção, pois antes da nossa oração, há um princípio milenar na Bíblia que você precisa compreender agora mesmo para que as portas certas se abram no seu caminho hoje. Vamos olhar juntos para o livro de Salmos, capítulo 143, versículo 8, que diz assim: Faze-me ouvir do teu amor leal pela manhã, pois em ti confio. Mostra-me o caminho que devo seguir, pois a ti elevo a minha alma. Ouça bem a profundidade destas palavras. O salmista Davi, um homem que enfrentou gigantes literais, perseguições injustas, traições e medos terríveis, sabia de um segredo espiritual inestimável. A primeira voz que ele precisava ouvir pela manhã não era a voz dos seus inimigos, nem a voz dos seus problemas, mas a voz do amor leal de Deus. Como isso é poderoso e transformador! Qual tem sido a primeira voz que você tem escutado ao acordar? Tem sido a voz cruel da preocupação com as contas a pagar? A voz do medo em relação ao futuro dos seus filhos, a voz da insegurança e da exaustão no seu trabalho. Quando você acorda e, antes de qualquer outra coisa, pede para ouvir o amor de Deus, você está declarando ao universo físico e espiritual: os meus problemas não são maiores do que aquele que me criou. As minhas crises não ditam o meu destino. Davi também pede: mostra-me o caminho que devo seguir. Isso é um ato de extrema rendição e sabedoria. Nós passamos uma vida inteira ansiosos porque queremos saber não apenas o próximo passo do caminho, mas exigimos controlar a chegada. Queremos ver o fim da história antes mesmo de viver o meio dela. Porém, Deus não nos entrega um mapa completo do futuro. Ele nos oferece algo melhor. Ele mesmo é a nossa bússola. Ele nos guia passo a passo, dia após dia, com a sua própria mão. Eu sei o quanto é difícil confiar quando tudo ao seu redor parece desmoronar e o cenário é de pura incerteza. Talvez você esteja vivendo uma daquelas fases em que o chão parece ter sumido debaixo dos seus pés. Você olha para a direita, olha para a esquerda e simplesmente não consegue enxergar uma saída lógica. Você tem se sentido exausto não apenas fisicamente, mas a sua alma chora de cansaço. Aquela sensação pesada de estar lutando sozinho contra o mundo tem sugado até a sua última gota de esperança.
Mas grave isto no seu coração agora, você não está lutando sozinho. A promessa de que o amor leal dele te alcança nesta manhã é real e está disponível para você hoje. Nos próximos minutos, nós vamos entender exatamente como Deus age nesse cenário de caos que se instalou na sua vida e você vai descobrir por que o silêncio dele, muitas vezes, é a resposta mais poderosa que poderíamos receber em meio à tempestade. Prepare-se, porque a maneira como você enxerga as suas lutas invisíveis está prestes a mudar para sempre. Para entendermos como Deus age nas nossas dificuldades, precisamos compreender a beleza do seu tempo. Nós, seres humanos limitados, somos prisioneiros do relógio, tudo para nós tem prazo de validade. Vivemos sob a tirania do tem que ser agora, preciso para ontem. Mas o Criador do universo não usa relógio, ele controla a eternidade. Quando nos deparamos com problemas aparentemente insuperáveis, seja um diagnóstico assustador, a ameaça de demissão, o encerramento doloroso de um relacionamento ou uma crise financeira profunda, o nosso primeiro instinto carregado de desespero é clamar: Senhor, muda essa situação agora mesmo, tira essa dor de mim. E na imensa maioria das vezes, parece que o céu está silencioso e fechado. O telefone não toca, a dor persiste, a porta permanece trancada a 7 chaves. Esse silêncio é a fornalha onde a nossa fé é testada e purificada com fogo intenso. É essencial que você compreenda isto com clareza. O silêncio de Deus nunca é um sinal da sua ausência. Muito pelo contrário, o seu silêncio é a prova mais irrefutável de que Ele está trabalhando nos bastidores de forma intensa. Enquanto você apenas enxerga o problema agigantado à sua frente e a frustração do momento presente, Deus, do alto do seu trono de glória, está contemplando o quadro completo da sua vida, do começo ao fim. Muitas vezes, aquilo que nós rotulamos como o nosso fim trágico é, na arquitetura divina, o material exato que Deus está utilizando para construir o nosso novo começo triunfal. Ele não desperdiça nenhuma das suas lágrimas, acredite. Cada noite em que você chorou baixinho, escondido de todos, cada suspiro de dor profunda e cada oração não dita porque lhe faltaram as palavras certas, tudo isso, absolutamente tudo, foi recolhido pelo Pai Celestial. E é por isso que hoje, neste dia que começa, você não vai apenas sobreviver a mais 24 horas arrastadas. Você vai viver um dia de propósito profundo. Você vai levantar a sua cabeça, não porque a tempestade finalmente acabou e o sol voltou a brilhar forte, mas porque você tem a certeza absoluta de quem é o Mestre Supremo que comanda os ventos e os mares agitados da sua vida. Agora, nós vamos dar um passo poderoso e definitivo. Daqui a pouco, nos próximos instantes, nós vamos nos colocar juntos em uma oração que será um divisor de águas, um momento de virada espiritual. Uma oração de profunda entrega e restituição que tocará as áreas mais escondidas e machucadas do seu ser. Antes de começarmos essa jornada de fé, reserve este pequeno instante para focar e preparar o seu coração. Você está pronto para abrir mão do controle que tanto lhe causa sofrimento e finalmente deixar Deus ser o Senhor da sua história hoje? Preste muita atenção, porque as palavras que proferiremos a seguir têm o poder de transformar a atmosfera que o rodeia de forma imediata. Feche os seus olhos, se for possível, e seguro para você neste momento. Esqueça as notificações do celular e o barulho do mundo lá fora. Apenas escute a minha voz e as batidas do seu coração e deixe que estas palavras sejam as suas palavras agora, ecoando na sala do trono da graça celestial. Amado Senhor, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, eu me coloco diante da Tua santa presença nesta manhã não com méritos próprios ou com a falsa ilusão de que eu tenho tudo sob o meu rígido controle. Eu venho a Ti exatamente como sou, frágil, imperfeito, muitas vezes consumido por uma ansiedade sufocante e carregando o peso de medos que a minha alma nem sabe como explicar. Eu venho com as minhas mãos vazias, Senhor, reconhecendo que dependendo apenas da minha própria força, eu não consigo dar nem mais um passo. A minha jornada tem sido tão árdua que, por vezes, me sinto desfalecer. Pai bondoso, nesta manhã de tantas incertezas e desafios que eu sequer conheço ainda, a minha principal súplica não é, num primeiro instante, pela imediata resolução repentina e mágica de cada um dos meus intrincados problemas diários.
A minha oração mais urgente, o grito mais sincero que ecoa do fundo da minha alma nesta hora, é por um avivamento da minha fé adormecida e pela tua paz inabalável que transborda e preenche todo o entendimento humano. Eu te peço desesperadamente que tu aquietes as tempestades ruidosas da minha mente, para que eu possa escutar o som suave e encorajador da tua voz dizendo: não temas, filho meu, eu estou contigo. Senhor, eu te entrego o peso esmagador das minhas ansiedades, cada conta a vencer, cada conflito familiar, cada dúvida cruel sobre o amanhã incerto e as inúmeras perguntas não respondidas que corroem a minha paz noturna. Toma-os nas tuas mãos. Se esta oração que acabamos de iniciar representa, com sinceridade e verdade, o desejo mais profundo e íntimo do seu coração cansado, escreva agora nos comentários: eu confio a minha vida e as minhas ansiedades a ti, Senhor. Escreva com fé inabalável. Quando você declara publicamente a sua profunda confiança em Deus, você atrai de imediato os seus milagres surpreendentes e a sua presença acolhedora para o epicentro das suas lutas diárias. E sela espiritualmente o seu compromisso inquebrantável com o Senhor. E acredite, nós estamos apenas no começo desta imersão. Antes de continuarmos com as partes mais tocantes da nossa oração pelas diversas e complexas áreas da sua vida, prepare-se. Nós vamos nos fundamentar, juntos e em voz alta, em mais uma promessa revigorante da palavra, que servirá como um escudo impenetrável ao redor da sua mente durante todo o desenrolar deste dia desafiador. Fique em paz. Antes de continuarmos aprofundando esta oração que estamos construindo juntos, eu quero te convidar a abrir um novo ciclo de profunda expectativa e curiosidade santa no seu espírito. A Bíblia está repleta de garantias e assinaturas divinas que foram deixadas de presente para os filhos de Deus em momentos de angústia extrema. E existe uma promessa específica, registrada no livro do profeta Isaías, capítulo 43, versículo 2, que diz algo absolutamente revolucionário para quem está travando uma batalha silenciosa. Quando passares pelas águas, eu serei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Pense bem nisto com muita atenção. Deus não prometeu que a nossa vida seria um mar de rosas sem nenhum tipo de espinho, ou que nós jamais passaríamos por tempestades violentas, crises financeiras ou dias cinzentos. O que Ele prometeu, e Ele cumpre rigorosamente cada palavra que sai da sua boca, foi que, independentemente da intensidade das águas ou do calor insuportável da fornalha, Ele estaria bem ali, lado a lado, impedindo que qualquer coisa destruísse a essência da sua vida. Muitas vezes, a nossa maior frustração é gastar energia preciosa tentando evitar as lutas, como se pudéssemos criar uma redoma mágica para nos isolar do mundo real. Mas a verdadeira maturidade espiritual e a verdadeira paz não vêm da ausência de problemas. Elas nascem da certeza inabalável de que o dono do universo entra na fornalha acesa junto com você. Quando você compreende essa verdade profunda, a forma como você encara o seu local de trabalho, os seus desafios profissionais e as suas dores pessoais muda por completo. Você deixa de olhar para a muralha intransponível e passa a contemplar a grandiosidade daquele que é poderoso para derrubar qualquer obstáculo. Mas preste muita atenção ao que está prestes a acontecer aqui. Antes da grande bênção final que vai coroar este momento de consagração e renovar completamente o seu fôlego de vida, existe um nível ainda mais profundo de entrega que nós precisamos realizar agora mesmo. Nós vamos tocar, um a um, nos pontos mais sensíveis e secretos da sua jornada humana. A sua saúde física e mental, a proteção da sua família amada, a segurança do seu sustento diário e a restauração da esperança que o tempo tentou apagar. Continue com os olhos fechados, respire fundo, traga à memória aquilo que te traz dor e entregue tudo isso agora, pois a oração vai se aprofundar de maneira extraordinária. Ó Deus de infinita misericórdia e poder, Tu conheces cada recanto do meu ser, cada pensamento secreto que eu sequer ousei verbalizar para alguém, e cada ferida invisível que sangra silenciosamente no meu peito. Eu clamo a Ti, agora, pelas áreas da minha vida que estão clamando por socorro.
Em primeiro lugar, Senhor, eu coloco diante do teu altar a minha amada família. Visita cada cômodo da minha casa, estende a tua poderosa mão de proteção sobre os meus filhos, sobre o meu cônjuge, sobre os meus pais e sobre todos aqueles que eu amo profundamente. Onde houver desentendimento, frieza, distanciamento ou mal-entendido, derrama o óleo fresco da tua união, do perdão mútuo e do amor incondicional. Afasta toda e qualquer força maligna, inveja, contenda e perigo que ouse rondar o perímetro do meu lar. Que a tua paz habite permanentemente sob o nosso teto. Pai bondoso, eu também oro pela minha saúde física e mental. Tu sabes o quanto o meu corpo tem sentido o peso dos dias, a exaustão crônica, as dores que me visitam e a ansiedade que tenta paralisar o meu raciocínio. Visita as minhas células, renova as minhas energias, sara o que precisa ser curado e traz um refrigério profundo à minha mente. Que toda insônia, toda crise de pânico e todo medo irracional do amanhã sejam desfeitos neste exato instante pelo poder do teu Santo Espírito, onde a medicina humana encontra seus limites. Que a tua graça ilimitada entre operando milagres de restauração completa. Olha também, Senhor, para o meu trabalho, para o meu sustento e para as minhas finanças. Tu sabes das portas que parecem fechadas, da instabilidade profissional, do aperto financeiro que sufoca na minha respiração e do medo do desemprego. Abre caminhos onde humanamente não existe nenhum caminho. Conduz-me aos lugares de bonança, dá sabedoria às minhas mãos para trabalhar, multiplica o fruto do meu suor e faz com que a provisão nunca falte na minha mesa. Que eu seja um testemunho vivo de que Tu és o Deus que supre todas as nossas necessidades de acordo com as Suas riquezas em glória. Tira toda a vergonha, toda a culpa do passado e toda a sensação de insuficiência que insiste em me puxar para baixo. Substitui o meu pranto por cânticos de alegria e renova, dia após dia, a chama da esperança no meu coração. Eu entrego a minha vida inteira, sem reservas e sem restrições, no altar da Tua soberana vontade. Senhor, eu declaro com toda na força da minha fé e com a convicção que o Teu Espírito implanta em mim neste exato momento, que eu não serei mais prisioneiro das circunstâncias. Eu me levanto hoje não mais como uma vítima do acaso, mas como um filho e uma filha do Rei dos Reis, herdeiro das suas grandíssimas e preciosas promessas. Eu declaro, em alta voz para que o mundo espiritual ouça, que nenhuma arma forjada contra mim, contra a minha casa, contra o meu casamento ou contra os meus propósitos prosperará. Toda palavra de maldição, todo decreto de falência, toda sentença de enfermidade e todo diagnóstico de derrota caem por terra agora, invalidados pelo poder do sangue que foi derramado na cruz. Eu fortaleço o meu espírito na Tua presença, ó Deus. Mesmo que os meus olhos físicos ainda estejam vendo a tempestade, os meus olhos espirituais já contemplam o milagre da calmaria. Eu declaro que a minha mente é blindada pela paz de Cristo. Eu rejeito os pensamentos de fracasso. Eu repudio as vozes da depressão e da angústia que tentam me convencer de que não há mais saída. Eu sou o templo do Teu Espírito, e onde há luz, as trevas são obrigadas a bater em retirada. A partir de hoje, a minha boca não será mais um instrumento de murmuração ou de murmúrios de derrota. A minha boca será um canal de profecia sobre a minha própria história. Eu profetizo que os dias de choro estão ficando para trás e que o tempo de cantar e de colher com alegria já desponta no horizonte. Eu creio, Senhor, que Tu estás movendo céus e terra a meu favor. Eu creio que pessoas que eu nem conheço estão sendo direcionadas por Ti para abençoar o meu caminho. Eu creio que recursos estão sendo liberados de fontes inesperadas. Eu renovo as minhas forças em Ti, sabendo que os que esperam no Senhor sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não desfalecem. A minha força não vem da minha conta bancária, não vem dos meus diplomas, não vem das minhas amizades. A minha força inesgotável vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Agora nós chegamos ao momento mais sagrado e íntimo deste nosso encontro. Eu quero que você pare absolutamente tudo o que está fazendo em sua mente. Pare de planejar o que vai fazer daqui a pouco. Pare de pensar na mensagem que precisa responder. Apenas respire fundo. Mais uma vez, solte o ar lentamente e sinta o peso dos seus ombros diminuindo. Este é o seu momento de entrega total e incondicional.
Muitas vezes, a nossa maior oração não é feita com belas palavras, mas com o silêncio de uma alma que finalmente se rende e diz: eu desisto de lutar sozinho. Assume o controle, Pai. Eu quero que você visualize neste exato momento Jesus de braços abertos bem à sua frente. Olhe para as suas mãos e veja as marcas do amor dele por você. Agora, mentalmente, pegue esse problema que está roubando o seu sono, esse familiar rebelde, essa dívida impagável, essa doença persistente, essa angústia na alma, coloque nas mãos dele. Entregue, solte, deixe ir. Vamos fazer alguns instantes de profundo silêncio agora. Neste silêncio absoluto, não peça mais nada. Apenas sinta a presença de Deus preenchendo o ambiente onde você está. Apenas sinta o abraço invisível, porém real, do Espírito Santo envolvendo o seu corpo inteiro, secando as suas lágrimas e dizendo suavemente ao seu coração: descanse em mim, eu já estou cuidando de tudo. Pausa e profundo silêncio. Deixe que essa paz, que excede qualquer explicação humana, continue inundando a sua mente. Você não está mais carregando esse fardo. O Senhor tomou de o seu jugo e colocou sobre você o fardo dele, que é leve, que é suave, que traz alívio imediato para a sua alma tão cansada de guerrear. Receba agora no mais profundo do seu ser a bênção que o Pai preparou exclusivamente para você nesta manhã. A promessa de renovação que buscamos no início deste vídeo agora se materializa sobre a sua vida. Em nome de Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, eu declaro que o seu dia hoje será marcado por livramentos invisíveis e por portas abertas de forma sobrenatural. Que o Espírito Santo caminhe à sua frente, aplainando os caminhos tortuosos, quebrando as barreiras de bronze e despedaçando as trancas de ferro que tentavam atrasar o seu progresso. Que a graça infinita do Senhor seja o seu escudo protetor e que a luz divina dissipe qualquer sombra de medo que ainda tente pairar sobre a sua mente. Eu abençoo a sua saída e a sua chegada. Abençoo o trabalho das suas mãos para que tudo aquilo que você tocar com integridade prospere e dê frutos abundantes. Que a sababilidade do alto guie cada uma das suas decisões hoje. Que você saiba exatamente o que falar, o que calar e como agir diante de cada desafio que se apresentar. Eu declaro, com autoridade espiritual, que o favor de Deus repousa sobre a sua vida neste exato instante, tornando os fardos leves e abrindo os seus olhos para enxergar as oportunidades de ouro que Ele colocará no seu trajeto. A partir de agora, você não carrega mais a bagagem do ontem. O peso da ansiedade foi retirado dos seus ombros e substituído pelo manto de alegria e paz. Que a saúde transborde em cada célula do seu corpo e que a harmonia seja a marca registrada do seu lar. Sinta agora essa brisa mansa, esse toque suave do céu, confirmando que a sua oração foi ouvida, acolhida e despachada com respostas de vida, de cura e de milagres inesperados. O que Deus planejou para a sua vida hoje é infinitamente maior e melhor do que tudo aquilo que a sua mente conseguiu imaginar até aqui. Como é reconfortante e transformador repousar a nossa alma na presença do Criador. Você sente a diferença na atmosfera ao seu redor? Essa paz, essa leveza indescritível que você está sentindo agora é o Espírito Santo confirmando que ele assumiu o controle absoluto de tudo. Nunca se esqueça, você é profundamente amado, protegido e guiado por um Deus que não falha, que não dorme e que nunca abandona os seus filhos no meio da jornada. Se esta oração tocou o seu coração e trouxe o refrigério que a sua alma precisava, não guarde essa bênção apenas para você. Pense agora em uma, duas ou três pessoas da sua família ou do seu círculo de amigos que também acordaram precisando desesperadamente desse abraço de Deus. Compartilhe este vídeo com elas agora mesmo. Seja você o instrumento de Deus para levar luz e esperança a alguém que está prestes a desistir hoje. A sua atitude simples pode ser a resposta da oração de outra pessoa. E se você ainda não faz parte da nossa comunidade, eu quero te convidar com muito carinho. Inscreva-se no canal. Junte-se a nós diariamente para fortalecermos a nossa fé e caminharmos juntos debaixo das promessas do Altíssimo. Deixe o seu amém aqui nos comentários. Registre o seu pedido de oração, pois nós estaremos orando por você. Que o seu dia seja incrivelmente abençoado, cheio de paz, de conquistas e da doce presença de Jesus. Vá em paz, viva o propósito deste novo dia e lembre-se, Deus está no controle de tudo.
Fique com Deus e até o nosso próximo encontro.